leve, que tenho eu particularmente como uma das mais belas do Evangelho de Jesus, extremamente confortadora e consoladora. Está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tem alguém aqui aflito e sobrecarregado, gente? Não, né? Por aqui não tem, não. Ainda bem, né? Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Tem coisa mais bonita? Tem coisa que alimenta mais a alma do que essa passagem? Ela é muito, né? Então, como que Jesus é? O jugo dele é leve, quer dizer, a verdade, a lei, o entendimento que ele traz é de compreensão, é de amor, né? Nós dizemos hoje, sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Se o Espiritismo é o Consolador prometido, ele é, porque Jesus diz o seguinte: eu vos enviarei outro Consolador, que vos fará relembrar tanto quanto tudo que eu vos tenho dito. Quem é o primeiro Consolador? É Jesus. Não Jesus na figura homem, não Jesus na figura espírito, mas Jesus na figura mensagem. Porque se nós, que somos maus como somos, e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, nós não gostaríamos muitas das vezes de estar numa posição de destaque. Nós preferimos que os nossos filhos sejam homens felizes, não é assim? Do que eles nos elogiem. O que é melhor? Um filho nosso falar: meu pai faz isso, meu pai me ensinou isso, e fazer o contrário? Ou ele não falar nada e fazer o que a gente ensinou para o bem? Não é melhor que eles façam para o bem? E assim, nós também precisamos entender. A adoração, ela tem um processo complicado, porque acaba sendo um afastamento da responsabilidade íntima perante a realização das tarefas. Então nós entendemos Jesus como Consolador, Jesus mensagem, Jesus evangelho, Jesus modelo, Jesus guia, e não Jesus espírito. Porque Jesus espírito puro, né? Na condição, os espíritos no livro dos médiuns vêm nos dizer lá da identidade dos espíritos, que não importa muito o nome da mensagem, que às vezes pode vir um apóstolo Paulo, mas a mensagem não ser dele, mas ser do espírito da mesma hierarquia, enviado dele, trazendo a mensagem dele, mas que isso pouco importa, porque o que importa é o fundamento. Espíritos da nossa categoria, entre aspas. Por que eu falo espíritos da nossa categoria? Porque no livro Libertação, o espírito Matilde, uma benfeitora espiritual, que vem fazer um socorro no plano material, né, onde André Luiz e o companheiro Gúbio estavam presentes ali atendendo, para que Matilde se apresentasse, Gúbio teve que fazer uma vibração e ceder energia animalizada para Matilde materializar, gente. Você sabe o que Matilde fala? Ela diz o seguinte: na atual situação evolutiva em que nós nos encontramos, somos ainda inimigos dos anjos. Inimigos dos anjos. Foi uma paulada, né? Isso, o espírito dessa envergadura. Ela falava dela, não falava de nós, não. E aí a gente começa a imaginar, né? Por que somos inimigos dos anjos? Só abrindo uma brecha aqui. Eu fiquei pensando muito nisso. Falei, gente, mas inimigo dos anjos, né? Nós somos tão amiguinhos dos anjos, né? Estamos doidinhos com eles, né? Desenhamos de asinha, tudo, aquela coisa. Estamos esperando, gostamos dos nossos amigos espirituais. Aí eu comecei, não, vamos pegar por comparação, para a gente poder entender. Quem que eu conheço que é inimigo dos anjos? Eu conheço os espíritos das trevas, né? Aqueles das trevas complicados, igual lá no próprio livro Libertação tem. Mas por que eles são inimigos dos anjos? Porque eles criam o mundo deles. Eles não querem atender aos comandos divinos. Eles não querem atender aos comandos do Cristo ou à pleiade de espíritos superiores. Pretendem eles mesmos atuar de conformidade com as suas mentes, com seus desejos, seus gostos, e criar mundos à parte.
É a revolta, é a rebeldia. Eu falo, agora já entendo porque nós somos inimigos dos anjos. Porque nós ainda fazemos nossos impérios, né? O nosso império pessoal do eu, o nosso império no lar, o império pessoal do eu, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu entendo da vida. É normal, é natural, porque nós estamos em processo. Não é normal não? A Ivete falou que não é normal não, mas depois nós vamos discutir isso em particular, né? É normal por causa do processo, né, Ivete? Não é o definitivo, não é onde nós vamos chegar, mas entendo que enquanto está dizendo que o Hermínio Miranda fala que não é normal, né? Não é normal do ponto de vista da criação, né? Não é de conformidade com a lei divina, mas é parte, não é normal, mas é parte do processo. Corrigiu? Comodismo, né? É parte do processo que a gente ainda esteja assim. Então nós conseguimos entender aí um pouquinho da nossa condição de evolução, né? De inimigos dos anjos, dominadores. Antes dominávamos pela espada, depois dominamos pelo conhecimento, dominamos pela religião, muitas das vezes hoje dominamos pelo pensamento, e muitas das vezes dominamos pelo sentimento. Então esse é o nosso processo. Por que essa sede de domínio? Domínio pessoal sobre mim mesmo, sobre a minha condição, que é o inimigo do anjo. Instinto de preservação, egoísmo. Egoísmo veio do instinto de preservação, mas por quê? Desconhecimento da felicidade para a qual nós fomos criados, desconhecimento das leis divinas, desconhecimento da vida eterna. Porque os Espíritos vêm dizer, quando se pergunta aos Espíritos, todo o homem tem que passar pela fieira do mal para chegar à perfeição? O que os Espíritos respondem? Pela fieira do mal, não, mas da ignorância, sim. Então é o processo da ignorância. Mas então, gente, o vinde a mim, ele vem retratar para nós a figura do Cristo, que é manso e humilde de coração. O que é manso? Né? O que seria essa mansidão? É justamente o contrário disso que nós estávamos vendo agora. Enquanto muitas das vezes nós pretendemos tomar as leis em nossas mãos, conhecendo-as ou desconhecendo-as, o manso já se adequa às leis. Ele se deixa levar pelas leis. Ele se concatena, ele procura entender e se instruir na lei. E o humilde, ele aceita. Ele reconhece a sua posição grandiosa de um ser divino, um ser da criação, mas limitado. E aí, com esse entendimento, nós precisamos ver, vamos voltar à nossa construção íntima. Se Jesus é guia e modelo, nós somos os construtores de nós, com a ajuda dos amigos espirituais, através das leis divinas que nos guiam e nos regem. Então somos criações de Deus e fazemos uma cocriação em plano menor a nós mesmos, os nossos corpos, as nossas mentes, através das leis divinas que tudo regem para nós chegarmos onde chegamos. Nós começamos a imaginar, porque as nossas obras hoje são muito grandes. A gente vai olhar as pirâmides do Egito no passado, já aí há 3.500 anos, né? Nós já tínhamos lá condições de fazer pirâmides, fazer transplantes de coração naquela época, ponte safena, perdão, naquela época, não é isso, Adriano? Confirma? Né? Algumas múmias, né, são pesquisadas e se vê que eles tinham a técnica, né, dessas pontes safenas no Egito Antigo. Eram espíritos vindos de mundos superiores que aqui aportaram, mas já deixaram aqui o seu conhecimento. Não é 5 minutos não, Daniel. Meia hora? Ah, bom. Parece que eu acabei de começar. Bom, gente, mas vamos lá. Então, quando nós percebemos essa criação material, hoje nós conseguimos foguetes que saem da atmosfera, da estratosfera. Nós conseguimos colocar um chip dentro de um celular, a gente fala no mundo inteiro. A gente tem o São Google, que nos responde a qualquer pergunta e a qualquer coisa que a gente quiser saber. O conhecimento não é barreira mais, né? Você conhece, você liga a internet aqui e a gente pergunta o que quer, sai 1 milhão de respostas ali. Então, na questão intelectual, nós já construímos demais. Agora, como que nós construímos
construímos tudo isso? Porque todas as obras exteriores, elas são frutos de uma única obra, que é a obra interior. Então a nossa verdadeira obra, e aquela obra que mais nos é necessária, e que é a que a gente recebe a recompensa dela, porque é cada um segundo as suas obras, e na Bíblia nós vamos achar essa inscrição em 13 citações, 13 citações diferentes, está escrito, a cada um segundo as suas obras. O Senhor Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, se nós temos 13 passagens dessas, então é uma passagem muito importante. Nós somos recompensados pelas nossas obras. E as nossas obras são quais? É a cesta básica, é a reunião mediúnica, é a palestra pública, é a frequência na CEONG, é a casa espírita. Esses são reflexos da obra. Esses são reflexos da obra que nós estamos construindo. Porque a obra verdadeira é a obra íntima, é a obra interna, é a obra do coração. É aquilo que nós nos tornamos, é aquilo que nós somos. E aí fica uma ideia interessante, porque nós evoluímos e o reflexo da nossa evolução são as obras externas. E através das nossas obras externas nós evoluímos também. Porque toda ação, para toda ação gera uma reação. Não é assim? Então, cada vez que nós fazemos alguma coisa, nós recebemos a resposta daquilo que nós fazemos. Ações dentro da lei, reações dentro da lei, e vão provocar evolução, entendimento, conhecimento. Ações fora da lei, necessidade de refazimento, de reparação. Jesus começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tomada de consciência. Então, tomada de consciência é reconhecer, e depois do arrependimento colocam os Espíritos que é a necessidade de quê? Da reparação. O que é reparação? Nós nos habituamos tantos em tantas situações que nós fixamos aquilo no nosso campo mental, no nosso corpo mental, que hoje, para desfazer, nós precisamos agir de formas diferentes, agindo e fazendo de conformidade com a lei, para que a gente fixe agora o que é da lei. Porque é aqui sim que nós aprendemos, pela repetição. Com o que a gente estava conversando aqui, que falou sobre a reencarnação, foi você, né, Val? Por que nós temos que reencarnar, encarnar, desencarnar? A gente conversando ali, o Evaldo perguntou isso a um espírito que nos falou na reunião mediúnica, falou com o Evaldo, ele perguntando por que a gente tinha que encarnar e desencarnar. Ele disse: olha, vocês têm que encarnar e desencarnar até conseguir arquivar e aprender que a vida, que a imortalidade é um fato, que a gente não morre, né? A gente não morre. Como que a gente aprende isso? Morrendo. Oi? Repetindo. Morrendo como? Morrendo na condição do entendimento humano do presente, porque a gente viu aqui, o espírito não morre. Mas como que a gente vai aprender que o espírito não morre? Repetindo. Então, toda ação fora da lei vai requerer ações depois dentro da lei. E quanto maior o tempo que nós permanecemos num determinado procedimento, num determinado vício, mais tempo é exigido para que a gente volte ao momento, né, do caminho. E isso, gente, é muito importante, porque relatando e entendendo o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, nós vamos observar que nós somos influenciados constantemente. Constantemente nós influenciamos milhares de criaturas, refletimos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos refletem. Nós estamos aqui numa comunhão mental. Estamos pensando, estamos elevando o nosso pensamento em cima das palavras que nós estamos proferindo. E os senhores emitem pensamentos que vêm em minha direção, e os meus pensamentos chegam até os senhores. E isso é muito maior do que a gente consegue imaginar. Isso é lei da vida. O reflexo é base da mente. Então, nós precisamos entender esse processo, porque é uma das ferramentas de evolução que nós temos nas nossas mãos. De entender, de compreender os nossos verdadeiros níveis de sintonia, porque mediunidade é a lei da vida. Não só os médiuns ostensivos, mas todos nós nos alimentamos uns dos outros. Então,
treinar o pensamento, treinar o nosso campo íntimo do sentimento, nos apartarmos dos sentimentos negativos, das ideias negativas, dos problemas, das dificuldades. E mais uma vez, por paralelo, nós vamos conseguir entender. A gente recebe espírito na reunião mediúnica, espíritos, irmãos nossos, e muitas das vezes nós mesmos, no nosso subconsciente, estamos agarrados a situações que aconteceram há 100, 200 anos atrás. Não é verdade, irmão? E ficamos presos ali, querendo resgate, querendo ressarcimento, querendo vingança. E por análise, por analogia, como que nós estamos? Nós estamos guardando um dia, 2 dias, um mês, ainda estamos com raiva do pai e da mãe pela surra que tomamos aos 10 anos de idade. Estão entendendo? Aos arquivos mentais, é aquilo que nós estamos guardando. Então precisamos começar a tratar a nossa forma de pensar, de sentir, com questões práticas, de vigiar, de cuidar da forma de pensar, com o filme que você assiste, com a notícia que você vê, com o campo mental onde você está situado, através da prece, da oração e do entendimento. Porque hoje, meus queridos companheiros, quando nós falamos de nova era, a construção em você, quando nós falamos de Jesus guia e modelo, e a cada um segundo as suas obras, nós não podemos nos esquecer que nós somos vanguardeiros da mensagem do Consolador prometido. A nós é dado a oportunidade de avançarmos um pouco na cocriação menor, em nos transformando a nós mesmos, e através da nossa transformação, transformando o meio onde nós vivemos, transformando a comunidade onde nós vivemos, não por falar, não por demonstrar, mas sobretudo por sentir e por agir. Todas as obras exteriores são fruto das obras interiores, são reflexo da obra maior que nós construímos. E é essa obra, e é de conformidade com essa obra que nós recebemos, né? Porque Deus nos recompensa segundo as nossas obras. Olha para vocês verem, Deus dá consciência, entendimento da lei, obra na lei, recompensa na lei. Obra fora da lei, né? Castigo, entre aspas, porque nós, né, ainda muitas das vezes entendemos como castigo, correção, ou então oportunidade de reaprendermos. Não é isso? Nós vamos encerrando, vamos colocar um vídeo, cadê o Everton? Que esse vídeo o Evaldo fez o favor de nos ceder. O Pedro Henrique, né, que construiu esse videozinho para nós, e que eu achei muito bacana, e que nós vamos deixar ele para encerramento. No mais, eu gostaria de agradecer aos senhores pela paciência com que nos ouviram, não tendo a pretensão de ter deixado algo novo, porque tudo que nós falamos, tenho certeza que todos nós já conhecemos, está na doutrina espírita, mas apenas como relembrando e atentando, para nós sairmos daqui com o propósito de trabalharmos a cada dia mais na obra divina que existe dentro de nós. Porque se nós nos tornarmos a cada dia mais uma ferramenta sutil, melhor a espiritualidade consegue nos auxiliar e consegue auxiliar aqueles que estão em nossa volta. É isso que os amigos espirituais precisam, né? De boas ferramentas para trabalhar. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Ô, gente, depois do encerramento com o Evaldo, que a gente fizer, tem o encerramento da questão dos bichinhos, tá? Lá para as 2 horas da tarde, não vai ninguém embora não. Ô, gente, vamos fazer silêncio, por favor, para a gente poder começar o vídeo, que ele vai exigir uma certa introspecção, tá certo?
Gente, só um tempinho que ele demora aqui umas 3 vezes até ele aceitar a mídia, tá? Mas ele aceita, nós tentamos 5 vezes. Só um momento, tá? Agora o momento. A de cima são os ventiladores, liga para nós, por favor.
Se alguém for fazer palestra, essas coisas, vocês podem pedir o Pedro Henrique que faz essas coisas para vocês, viu, né, Val? Talvez ele não tenha tempo. Bom, nós vamos agora convidar o Evaldo, né, que vai direcionar para nós a parte do encerramento. Eu quero agradecer aqui de público o Pedro Henrique por essa criação maravilhosa, né, gente? Muito boa. Dá para assistir o dia inteiro. Eu achei particularmente. Valeu, Pedro!